Fala aí, meu respeitável público, tudo bem? Como vocês estão? Bem, hoje a gente vai falar dos quatro grandes de São Paulo, que jogaram agora no Brasileiro, só o São Paulo ganhou, o Santos e o Palmeiras empataram e o Corinthians perdeu. Queria, né, primeiramente falar aqui, ó, hoje estamos com o microfone, hoje não, a partir de hoje estamos com o microfone, olha que coisa linda. Se alguém puder dar um feedback nos comentários, se o som melhorou um pouquinho, né, vamos ver se o som fica melhor. Nos testes que eu fiz ficou bom, mas vamos ver se fica bom no vídeo, né? Obrigado, tio Léo aí, que me emprestou o aparelho, parece ser muito bom, muito obrigado. Bem, vamos começar falando do Santos. O Santos não jogou bem, mas não jogou mal. Pegou um adversário que tá mal das pernas também, que é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro até vem jogando muito bem, o time cria muita chance de gol. O Hulk eu achei que jogou super bem contra o Atlético, contra o Santos, até contra o Atlético Paranaense, mas é um time que tem muita dificuldade do último passe de finalizar a jogada em gol. É um time que cria bastante, mas que tem dificuldade em acabar a jogada, finalizar a jogada. O Atlético Mineiro ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, assim como o Santos. O Santos tem que fazer como o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou do Grêmio por 1-0, amassando o Grêmio. Tanto no futebol, o Pepa parece ser um bom treinador, o Cruzeiro criou muitas chances de gol, também perdeu muitas chances de gol, né? O jogo podia ter sido muito mais tranquilo, mas acabou perdendo muita chance de gol. Mas o time jogou muito bem, e o principal, o time jogou como se fosse uma final, porque para os times que subiram agora, e para o São Paulo, para o Santos, para o América Mineiro, para o Cuiabá, para esses times menores, todos os jogos do Brasileiro são uma final. Pelo menos até as coisas realmente se decidirem, ver quem vai brigar pelo quê no Brasileiro, todos os jogos são uma final. E o Santos parece que não tem entrado com toda essa vontade, com todo esse ânimo nos jogos. Jogou em casa e até que dá pro Santos ter ganho. O empate não foi um resultado péssimo, né? Mas o Santos podia ter entrado com mais vontade, o Santos podia ter buscado a vitória, realmente. Eu achei que o empate pro Santos, o time deu uma segurada e pensou, não, realmente esse resultado tá legal, vamos dar uma segurada, vamos esperar. E pro Atlético Mineiro, crise, né? Porque o Atlético Mineiro perde os dois jogos iniciais da Libertadores e empata com o Santos. Não que o resultado tenha sido ruim, empatar com o Santos na Vila, mas pelo que o time vem criando e não conseguindo converter essa chance, o torcedor vai ficando impaciente, né? Mas é isso. Espero que o Santos consiga melhorar o desempenho. Torço pelo Santos para que não caia. É um time gigantesco e eu espero que o time consiga se reerguer. Fala agora do Palmeiras. O Palmeiras ainda tá... É inexplicável esse clube, cara. Inexplicável. O time sai perdendo de 2-0 num jogo que estava bem truncado ali. Nenhum dos times tinha criado tanto assim. Mas o Vasco, agora que tem um elenco um pouco melhor, conseguiu desequilibrar um pouco com o Pedro Raul e depois, se não me engano, com o Gabriel Peck. Fazendo 2 gols, mas o Palmeiras ainda antes do intervalo consegue diminuir com o gol do Rafael Navarro, assistência do Gabriel Menino, e aí pro segundo tempo é um Palmeiras avassalador, avassalador assim, é forte porque o Palmeiras não conseguiu virar o jogo, mas é um Palmeiras que empatou o jogo e não virou o jogo porque o Vasco se fechou totalmente jogando em casa, para não levar a virada. O Vasco faz o 2-0, toma um empate e por pouco que não leva a virada do Palmeiras. Esse time do Palmeiras é impressionante. E nem foi o time titular realmente ontem, assim. Acho que não jogou o Rony, se não me engano, ainda tá com lesão. Rafael Veiga também acho que não jogou ontem. Marcos Rocha não jogou ontem. Alguns nomes não apareceram. Eu tô gostando bastante do Arthur. Eu gosto bastante do Arthur, na realidade, mas eu achei que ele ia demorar mais pra fazer o primeiro gol e começar a jogar bem realmente pelo Palmeiras, mas ele tá muito bem já nesse começo de trabalho, né? Ele chegou agora. E também aquele volante, Richard Rios, se não me engano, colombiano, que veio do futsal. Eu achei ele muito bom jogador, ele tem muita postura em campo, o jeito que ele toca na bola, o jeito que ele domina o meio campo, é muito interessante de ver ele jogar. Uma boa contratação do Palmeiras, que é um trabalho de scout. Para quem não sabe o que é um trabalho de scout, é quando você vai procurar jogadores não tão conhecidos, em países também que não são famosos por revelar jogadores, para buscar jogadores que, mesmo tendo um futuro promissor, não tem tanta mídia por serem de países mais baixos, ou por realmente só serem de países mais baixos, né? E é isso, o Palmeiras faz um bom trabalho, assim,
né? E também esse trabalho é de você buscar em outras ligas, às vezes igual o próprio Murilo, ele é brasileiro, mas eu nunca tinha ouvido falar dele. O Kusevich, que eu já não acho aquele zagueiro tão bom, mas o Palmeiras foi buscar. O Palmeiras tem feito esse bom trabalho aí, parabéns para a diretoria. E eu achei que o empate saiu bom para os dois lados, assim, né? Saiu assim, bom, melhor para o Palmeiras, na minha opinião, saiu perdendo de 2-0 fora de casa. O time busca um empate, muito bom, né? Mas pro Vasco, sinceramente, o Vasco tá fazendo um bom início de brasileiro, até pelo futebol apresentado. Eu acho que o Vasco tem apresentado um futebol legal. Mas se você empatar com o Palmeiras hoje, que é o atual campeão brasileiro, você é um clube que subiu da Série B, é um resultado muito bom, é um resultado muito importante na briga. Eu acho que o Vasco não briga para cair, mas é um resultado importante na briga por rebaixamento, ou na briga por Sul-Americana, ou na briga por Libertadores, ou por título, se for que o Vasco for brigar. Agora vamos falar do Corinthians. O Corinthians está entrando numa crise cada vez mais sem fim, que começou, na realidade, quando foi eliminado pelo Ituano, a crise já começou. Assim como no São Paulo, na eliminação do Paulista, a crise começou ali. Primeiro que tá sem o Renato Augusto de novo, então o time sofre muito. Como eu já falei, a Renato Augusto dependência praticamente. O time do Corinthians sofre muito, muito na criação sem o Renato Augusto. Para não dizer que o time morre, o time às vezes dá uns lampejos de jogadas. Por exemplo, contra o Cruzeiro, na jogada do primeiro gol. Até na jogada do gol contra o Goiás. Eu achei que foi mais assim um gol individual do Roger Guedes, mas a jogada é bonita entre ele e o meio-campista. Mas. Fausto Vera, se não me engano. Não vou lembrar o meio-campista. Mas. E o Corinthians abre o placar com o Roger Guedes. O Goiás, que jogando no Serra Dourada é um time muito forte, um time muito difícil de ser batido, veio para cima do Corinthians e o Corinthians não conseguiu segurar o Goiás. E com todo respeito ao Goiás, né? Mas é o Goiás. É o Goiás. Um clube que sempre briga para não cair, conseguiu se manter ano passado na Série A, né? Se eu não me engano, tirando ano passado, o Goiás sempre subia e caía, subia e caía. Pro Corinthians, que é um clube que quer brigar por Libertadores, quer brigar por título, realmente tem que vencer esse tipo de jogos. E, assim, o resultado foi ruim, o resultado tomou 3-1, nossa, realmente foi muito ruim, mas tem que botar a cabeça no lugar, porque chegou um treinador agora, que eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, agora são 7 e pouco da noite, saiu uma notícia de que o Cuca já conversou com o Duílio para romper o contrato por causa da torcida. E eu queria fazer um alerta para toda, na verdade, as torcidas, né? O Cuca, que tem esse processo aí, né, ele já foi declarado culpado até, mas o processo é de 1987, se eu não me engano. O Cuca já treinou os 4 grandes de São Paulo, já treinou São Paulo, treinou o Santos, treinou o Palmeiras, treinou o Corinthians, ele treinou o Galo também, ele já treinou outros times no Brasil, ele ganhou muitos títulos pelo Brasil, e todas as torcidas, para não dizer todas, não, todas as torcidas, quando ele chegou, teve um pouco de resistência. Mas a gente não pode crucificar o cara. Até porque, na verdade, ele disse que ele é inocente. Muitos de nós que criticamos hoje o Cuca não éramos nascidos na época dele. Realmente, se ele fez, ele tem que pagar. Mas se a diretoria trouxe um treinador, que na minha opinião o Cuca é um ótimo treinador, vamos apoiar o trabalho do treinador. O Roger Guedes teve uma atitude muito legal depois do jogo. Ele disse que eles estavam fechados com o treinador, não importava o que está acontecendo, eles estão fechados com o treinador e vão acreditar no trabalho do treinador. E é isso que a torcida corintiana também tem que fazer. Não importa, quer dizer, importa o que o cara fez no passado, né, óbvio. Mas hoje isso não vai interferir. Vai tirar o Cuca para trazer quem? Jair Ventura. Não adianta. O São Paulo, agora falando do São Paulo, né, na verdade, primeiro deixa eu terminar de falar do Corinthians. Então, e o Corinthians sofreu uma derrota muito ruim pro Goiás. Coloca a cabeça no lugar o time agora. Acredita no trabalho do Cuca, sabe? A torcida tá criando crise dentro do clube. O clube já tá, né, cheio de crise, cheio de problema, e eles querem criar. A torcida tá criando mais, ajudando a destruir o clube, a moral do time. Agora falando do São Paulo, o São Paulo conseguiu uma vitória ótima, que me dá um alívio tremendo, que é uma vitória sobre o América Mineiro por 3-0. O 3-0 é um placar meio mentiroso. Eu não achei que o São Paulo jogou mal, eu achei que o time melhorou, assim, depois que o Rogério saiu. Óbvio que é o primeiro jogo do Dorival, ele fez 1 ou 2 treinos, porque ele chegou em São Paulo na sexta-feira, ele treinou o time na sexta, o jogo já foi no sábado. Mas como o jogo foi em São Paulo, ele não precisou
viajar, então ele conseguiu treinar no sábado. O time eu achei que melhorou. E o melhor, no caso, não sei se o melhor, né? Porque se o goleiro é o melhor jogador do time, do jogo, no caso, já é um pouco, né? Mas o Rafael pegou muito. Até que enfim, eu acho que o São Paulo conseguiu achar um goleiro. E não é um goleiro badalado, ó. O Rafael eu sempre achei bom goleiro, às vezes eu vi atuações dele no Atlético Mineiro, mas não é um goleiro badalado. É um bom achado da diretoria, pelo menos até agora. E o Rafael pegou muito. O São Paulo defensivamente sofreu muito pro América Mineiro. O América é um time que ataca bem, sinceramente. Ganhou recentemente do Penharol por 4-1. É um time que faz muitos gols, leva bastante gol, é verdade, né? Mas é um time que ataca muito bem, um time que faz muito gol. Eu achei que foi um bom teste pro São Paulo. Foi um jogo para dar muita moral pros caras, porque amanhã já tem um jogo muito importante que é contra o Ituano. Falando um pouco sobre a demissão do Rogério, o pessoal tava pedindo a minha opinião, não tinha outra saída. Como todos os São Paulinos sabem, a culpa não era do Rogério, mas ele tinha culpa e não tinha outra saída. Não existia mais clima pro Rogério no São Paulo. É, ele estava cometendo alguns erros. Eu espero que um dia o Rogério Ceni volte pro São Paulo, como eu prefiro, como presidente do São Paulo, mas como eu acho difícil, que ele volte como treinador num São Paulo com mais elenco, num São Paulo bem estruturado e num São Paulo mais bem moldado na diretoria. Valeu? Sobre a vitória do São Paulo, só para finalizar, o time ainda não apresentou os traços do Dorival. Eu achei que melhorou. O time melhorou na vontade, o time melhorou na criação do ataque, mas ainda não tem os traços do Dorival. Amanhã a gente vê, o time vai enfrentar o Ituano, buscando a vaga na Copa do Brasil, e acho que passa. Falando também do Corinthians, que amanhã o Corinthians tem. Amanhã não, quarta-feira o Corinthians tem uma missão muito difícil, na minha opinião, é uma missão quase. Não, quase impossível não. Mas é uma missão realmente bem complicada do Corinthians, que é reverter um 2-0 que o Remo aplicou neles. Dentro de Itaquera, por isso que eu não acho tão difícil. Se fosse lá, eu acho que já seria bem mais complicado. Se o Corinthians jogar como vem jogando nos últimos 10 jogos, não passa. O Corinthians precisa de uma noite de Corinthians realmente, precisa de uma noite mágica. Então, eu acho que o Corinthians vai ser eliminado pro Remo. Eu acho que o jogo é 2-1 pro Corinthians. Eu acho que é um jogo pegado, eu acho que o Remo vai querer jogar, eu não acho que o Remo vai querer ficar fechado, porque o Remo é um time muito bem treinado, então eu acho que o Corinthians é eliminado da Copa do Brasil. Já o Santos e o Palmeiras já deixaram bem encaminhados e se classificam. Valeu, obrigado para você que acompanhou até aqui. Se você puder falar para mim se o som ficou bom, ficou melhor, beleza? Valeu. Obrigado aí, então, ó, deixa o like, curte aí, compartilha, comenta. Valeu, tamo junto.